Iniciando então o período da Semana Santa para a Igreja Católica. Ao meu lado o Padre Nelson para nos explicar um pouquinho sobre a programação da Igreja Católica para este ano. Então sempre nós temos nesse período, né, da Páscoa, a grande semana que antecede a Páscoa, que é a Semana Santa. Os antigos chamavam de Semana Maior, porque para nós católicos é a semana mais importante, que culmina na celebração da Páscoa, que tem como celebração principal a Vigília Pascal, que é a passagem do sábado para o domingo. Mas vamos aos passos. Primeiro, que abre a Semana Santa, é o Domingo de Ramos. Domingo de Ramos é como se fosse um resumo de tudo que iria acontecer já durante a semana, que a gente relembra a entrada de Jesus em Jerusalém, quando ele é acolhido pelos discípulos, aquele povo mais simples, né? Não os chefes do povo, mas o povo mais simples, e que colocam ramos, né, para que ele passasse. Isso era um costume, né, daquele povo antigo. Quando chegasse alguém importante, então eles acolhiam, às vezes faziam arcos, Arco do Triunfo. Até hoje ainda temos alguns arcos de Constantino, por exemplo, lá em Roma. E então eles acolhem Jesus como o filho de Davi, como o Messias que era esperado. Então o povo simples reconhece em Jesus o Messias. E aí tem essa entrada, lembrando isto, e depois já temos a celebração com os ramos, faz a bênção dos ramos, e depois a procissão, numa das missas que se escolhe. Normalmente se faz isso de manhã, e aí se faz a celebração da missa, onde, como ponto assim, de destaque, se lê a Paixão, o Evangelho da Paixão, que onde Jesus já é condenado, carrega a cruz, é pregado na cruz e morre. Então, assim, como se fosse já uma introdução, como se fosse um livro, temos a introdução, então o autor já vai dizendo aquilo que vai acontecendo, o que iria acontecer, né, nos próximos capítulos. A partir daí, então, nós já nos preparamos para a semana que está iniciando. Depois, segunda, terça e quarta, não tem assim, coisas muito importantes. O mais importante, quinta, sexta e sábado, que a gente chama de Tríduo Pascal. Na quinta-feira nós podemos celebrar a missa do Crisma. Isso é feito com o bispo e os sacerdotes. O horário normal é na quinta de manhã. Algumas dioceses fazem na quarta à noite, para facilitar o afluxo de povo. Mas se tem essa missa do Crisma, onde se abençoam os óleos que serão usados para o sacramento. O óleo dos catecúmenos, que usa no batismo, óleo dos enfermos, quando se vai fazer a unção dos doentes, e o óleo do Crisma, que ele é usado no batismo, é usado nas ordenações, é usado em outros momentos, no próprio sacramento da Crisma. E à noite tem a celebração da ceia. A ceia do Senhor, onde lembramos o mandamento do amor, naquele gesto do lava-pés, onde Jesus lava os pés dos discípulos, mostrando o serviço, e a instituição da Eucaristia e do sacerdócio. Então são momentos muito importantes nesse sentido, né? O mandamento do amor e o sacramento da Eucaristia e sacerdócio. E depois até tem um tempo de adoração ao Santíssimo após esta missa. E aí começa então o Tríduo Pascal mesmo. A gente começa com o sinal da cruz e depois não termina as missas. Vão terminar só, de fato, com a bênção final do sábado à noite, né, que já seria no domingo, né, liturgicamente celebrando. Aí a sexta-feira, aqui nós teremos, na parte da manhã, uma via sacra, envolvendo de maneira especial mais a catequese. Então vai ser uma via sacra mais voltada para as crianças, com textos mais simplificados, para eles entenderem esses últimos passos de Jesus. E depois à tarde, o momento principal, às 15 horas, a celebração da Paixão, onde a gente celebra então os momentos derradeiros de Jesus, né, na cruz, né, ele carrega a cruz, é crucificado, morre e depois é sepultado. E aí fica
esse momento assim de silêncio, né? Como diz, o sábado durante o dia é como se fosse o silêncio do túmulo, nos preparando para a grande festa da ressurreição. E a principal celebração é a vigília pascal, que é a partir do pôr do sol, que liturgicamente já é o domingo, porque a gente segue uma tradição judaica, que a partir das 6 horas já é um novo dia. Então nós já celebramos a festa da ressurreição. A principal celebração então é a vigília pascal, que tem alguns pontos, algumas partes. Primeiro a gente começa com a bênção do fogo novo, de onde é aceso o círio pascal, que é aquela grande vela que lembra o Cristo, luz do mundo, luz ressuscitado. Depois temos a narrativa da Páscoa, quer dizer, o canto da Páscoa é um canto chamado Exultate em latim, que é exultação. E depois as leituras. A liturgia propõe 9 leituras, né, nesse dia, mas normalmente se faz menos, para lembrar os principais pontos da história da salvação, até chegar em Jesus, e depois, após ele, com o início da igreja. Depois entramos na liturgia chamada batismal, onde se abençoa a água do batismo. Pode até haver batismo de adultos, que é o mais comum nessa noite. Pode ter, pode não ter, dependendo de cada realidade das paróquias. E depois se faz a renovação também das promessas do batismo. Após isso, a missa continua como de costume na celebração eucarística, onde se faz a consagração e a comunhão, né, da Eucaristia. E assim encerra esse tríduo pascal. Depois tem a continuidade com o domingo de Páscoa, as missas de Páscoa que dão continuidade à vigília pascal. Agora um ponto importante que nós não podemos esquecer, que é todo um contexto, o tríduo pascal. Muitas pessoas às vezes ficam só na sexta-feira santa. O mais importante não é sexta-feira santa, é o sábado à noite, a vigília pascal, que seria já o domingo, porque é realmente a festa da ressurreição, porque toda a parte, vamos dizer, de cumprimento das profecias, daquilo que Jesus fez, acontece na ressurreição. Se ele não ressuscitasse, como diz São Paulo, seria vã nossa fé, e nós seríamos os homens mais frustrados, né? Porque estaríamos acreditando numa mentira. E de fato, São Paulo diz, de fato Jesus ressuscitou. E aí, esta é a nossa alegria, a nossa salvação. Depois, não podemos esquecer que a Páscoa não é simplesmente a festa, né, do ovo de chocolate, coisa assim, mas para nós o importante é a celebração da ressurreição, porque de nada adianta celebrarmos a paixão e se deixar Jesus enterrado lá, não, fique quieto, não me incomode mais, né? Mas no sentido de eu morrer e ressuscitar com ele, no sentido de doação, e a vivência que eu tenho que ter na minha vida de cristão e de pessoa. E os ovos de chocolate ou coisas parecidas são só símbolos. Por que usavam os ovos? Porque o ovo é sinal de vida. A gente vê que um ovo, quando ele é chocado, ele sai dali uma ave ou até um outro animal, no caso tartarugas e muitos ovíparos que temos. Então é um sinal de vida. E outros símbolos também que temos, né, que são sinais de vida. O coelho também, ele, por ser reprodutor rápido, então também é um sinal de vida. Então são símbolos que se usa para mostrar a vida. Mas nós não podemos nos fixar nisso, que a vida de fato é Jesus Cristo, que também nos dá a vida a partir da sua morte e ressurreição. Então que nós possamos viver esta Páscoa nesta alegria mesmo e continuar durante a nossa vida nos colocando como pessoas ressuscitadas, isto é, que procura viver o mandamento do amor, isso que Jesus ensinou e mostrou com a sua entrega e a sua ressurreição, para que nós possamos continuar aquilo que ele veio fazer por palavras e por ações. Aí essas são a mensagem do Padre Nelson aqui da Igreja Católica, diretamente da Igreja Católica. Então, Cristiane Costa para o Cidade Agora.